Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. You are Lord over all. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. You are Lord over all. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Heaven and earth will shake at the sound of your name. The Lord our God, oh, the Lord is one. Heaven and earth will shake at the sound of your name. The Lord our God, oh, the Lord is one. Heaven and earth will shake at the sound of your name. The Lord our God, oh, the Lord is one. Heaven and earth will shake at the sound of your name. The Lord our God, oh, the Lord is one. Shema Israel, the sound of your name. Adonai our God, Adonai is one. Heaven and earth Israel, the sound of your name. Adonai our God, Adonai is one. Adonai is one. You are one over all the earth. There's no one like you, none like you, none like you. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bom dia, queridos irmãos. Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo bíblico. E hoje nós daremos sequência ao estudo do livro de Romanos. Mas antes da gente começar aquele recadinho de sempre, se o irmão ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like se gostou do conteúdo. Se não gostou do conteúdo, deixa o seu dislike. Deixe também a sua dúvida, que eu estarei respondendo aí a cada um dos irmãos, tá ok? Semana passada ficamos aí sem o estudo de quinta, né, de sexta-feira. Muita correria aqui pra gente. Infelizmente a gente não conseguiu fazer esse estudo, mas essa semana a gente vai tentar encaixar os dois estudos da semana
sem nenhuma interrupção, ok? Vamos tentar manter um ritmo legal, porque esse trabalho aqui ele não pode parar, tendo em vista que as obras das trevas a cada dia vêm se intensificando, né? Vêm ampliando, e muitos irmãos que antes batalhavam apenas espiritualmente têm se perdido nesse processo e têm batalhado também com coisas desse mundo carnal. Mas oremos para que eles abram seus olhos, né? Voltem-se novamente aí para a razão e parem de dar tanta atenção assim para coisas do mundo, né? E deem mais atenção para as coisas do alto e voltem aí a fazer os estudos apenas da Bíblia, né? Ajudando a edificar a vida dos irmãos. Então, se o irmão quer acompanhar esse estudo, pegue a sua Bíblia. Romanos capítulo 4 diz assim: Que diremos, pois, de Abraão, nosso pai, ter obtido segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que trabalha, não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Bom dia, Sá. Positivo. Muito obrigado pelo feedback. Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem, a quem Adonai atribuiu justiça sem as obras, dizendo: Abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Só um minutinho. Deixa eu só desligar aqui a internet do celular para que a velocidade fique um pouco melhor aqui para gente. Andréia Ferreira, shalom, irmã. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela presença. Continuando. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem então esta bem-aventurança só para a circuncisão, ou também sobre a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi então imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão, quer dizer, antes dele ter adquirido aquela fé. Embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhes seja atribuída também, e fosse o pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda na incircuncisão. Porque perceba aqui, irmãos, antigamente eles viviam sobre a lei, né, sobre a Torá, sobre os mandamentos. E não existia o Messias, porém existia o Todo-Poderoso. Então a fé no Todo-Poderoso, ela tem o mesmo peso ou até maior do que a questão da fé em Cristo. Porém, nos dias de hoje, o único caminho que nos leva a Deus é o próprio Cristo. Então perceba que a questão da fé, né, da emuná, né, conhecida como a confiança, né, a raiz da palavra emuná em hebraico é confiança e não fé, ela que nos leva ao Pai, né, à vida eterna. Então Abraão, mesmo sendo incircunciso, na sua fé em Deus, tornou-se circunciso por meio da sua fé em Deus, tá ok? Mesma coisa somos nós hoje, por meio da fé em Cristo, somos circuncidados no coração e não na carne, porque vivemos sobre o peso da graça, tá ok? E fosse
o pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tiver ainda na circuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Tá ok? Então aqui é pela fé, não pela questão da circuncisão, como eu acabei de falar, tá ok? Porque a lei opera a ira. Aliás, perdão, versículo 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Compreenderam? Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda semente. Não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Então a lei, ela não é abolida em momento algum, ok? É um conjunto. É um conjunto que vem sempre a somar para a nossa salvação. Como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. O qual, contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, de muitos irmãos, não apenas de Israel, tá ok? Fique bem claro, a descendência dele é como a areia do mar, isso foi uma promessa. E assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Adonai por incredulidade, mas foi forte na fé, na emuná, né, na sua confiança ao Pai, dando glória a Deus. E estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de se cumprir. E assim isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída, aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para a nossa justificação. Então, para aquele que não sabe, a morte de Cristo, o sangue dele, é a nossa justificação. Ok? A própria palavra está nos mostrando. No capítulo 5 diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Adonai, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória do Todo-Poderoso, de Adonai. E não somente isso, mas também gloriamos nas atribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Adonai está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Isso é muito atual e muito verdadeiro. Quem hoje aí teria coragem aí de se matar aí para defender um bandido, né? É justamente por isso que a palavra fala que no mundo não há nenhum justo.
Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Adonai pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, todo aquele que nele crê terá vida eterna. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso são promessas, meus irmãos. E a palavra aqui está nos mostrando isso. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e aqui no caso Adão, e pelo pecado a morte, morte da carne, tá? E consequentemente a morte espiritual, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E realmente, todos somos pecadores. Porque até a lei, o pecado estava do mundo. Mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Então, Adão foi o primeiro Messias, digamos assim, né? Era para ser essa figura desde o princípio, mas ele falhou, né? Mas o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Adonai para os muitos e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, Yeshua, né? E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens, né, no caso ali o dilúvio, para condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. E aqui não é só o dilúvio, né, irmãos? A morte carnal, morte espiritual, o pecado, né, toda coisa ruim, todo mal. Porque assim como pela desobediência, e aqui ó, vai ficar muito claro para os irmãos, e mostra totalmente aquela teoria cabalista, né, da concepção de Caim ali, por meio de ato sexual com a serpente, tá ok? Com Rassatã. Vou ler novamente bem devagar aqui para o irmão entender. Por quê? Assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Desobediência, meus irmãos. Não ato sexual. Desobediência. Ok? Esse é o pecado original. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, por Cristo, por meio de Cristo, pela obediência ao Evangelho de Cristo, muitos serão feitos justos. Então, por meio de um homem, entrou a morte no mundo, o pecado. E por meio de um, muitos terão a chance de ser salvos. Ok? Não todos, muitos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, sempre o bem vence o mal em grande abundância, em grande escala, tá ok? Para que, assim como o pecado reinou na morte,
também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Aleluia. Aliás, amém não, né, meus irmãos? Assim seja, né? Acostumado a falar amém, a gente acaba pegando esse costume. No capítulo 6 diz assim: o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que foram batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, nova criatura, renascer como nova pessoa, né? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. E essa é a nossa grande batalha diária. Não viver mais ao pecado. Não sermos mais os servos do pecado. Essa é a nossa grande batalha diária. Ok? Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. E assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Adonai em Yeshua, nosso Salvador. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Por isso que eu falo, a maior parte hoje das coisas ruins desse mundo, cada detalhe tem um pecado no meio. É coisa errada. Por quê? Porque tudo tem um desejo. Ou é o desejo da carne, ou é o seu desejo espiritual, do seu ego, do seu egocentrismo, da sua malícia. Então, o desejo da carne, em todos os aspectos, é a pior coisa que tem pra gente, meus irmãos. Ok? E nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumento de iniquidade ao pecado, mas apresentai-vos a Adonai, como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumento de justiça a Adonai, quer dizer, o nosso corpo. A gente tem que ser instrumento de justiça e não instrumento de luxúria. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhes, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Adonai, que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação.
Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinheis, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertos, ou libertados do pecado, e tendo-vos tornado servos de Adonai, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Yeshua Hamashia, nosso Salvador. No capítulo 7, diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então você, mulher ou homem, que separou da sua esposa ou do seu marido e hoje está casado com a outra pessoa, e o seu ex ou a sua ex está viva ou vivo, você está vivendo em adultério. Você está vivendo em pecado. Tá ok? A palavra é muito clara. Eu vou ler novamente para o irmão compreender. Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então, assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que ela venha a se casar com outro homem. Então, tome muito cuidado, você aí saidinho, amostradinho, né, como dizia já o maluco lá da rede social lá. Agora só se fala nele. Tome cuidado, você mulher aí que não suporta mais o seu marido, tá pensando em separar. Você também, homem, não suporta mais a sua esposa, né? Que é uma novinha. Toma muito cuidado, porque a mão vai pesar em cima de vocês, tá ok? Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasseis a ser de outro, do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessemos, perdão, fruto para Adonai. Porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados que eram pela lei operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse: tu não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Pois eu estava vivo sem a lei uma vez, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Compreendem aqui, irmãos, que a gente tem que viver toda a escritura, toda ela. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que me é bom tornou-se em morte? De forma alguma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim pelo que é bom, a fim de que pelo mandamento
o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Porque nós sabemos que a lei é espiritual. Bom dia, mãe. Benção. Tudo bem? Obrigado pela presença. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Bom dia, irmã Eliane. Shalom, irmã. Obrigado pela presença. Porque o que eu faço não é permitido, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu odeio, isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero, eu consigo que a lei é boa. Eu consinto que a lei é boa. Então, agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, minha carne, não habita coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. E aqui é aquele conflito diário que a gente tem, de querer fazer o bem. Muitas das vezes a gente enfia o pé na jaca, acaba não fazendo, ok? E isso não é legal, meus irmãos. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ó miserável homem que sou eu, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Adonai por meio de Yeshua Hamashia, nosso Salvador. Assim, pois, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Adonai, mas com a carne, a lei do pecado. Isso aqui, todos nós, né, irmãos? Todos nós. Se Paulo viveu isso, Paulo, olha a importância dele. Se Paulo viveu isso e ele demonstrou, e ele se abriu, ele mostrou como ele era, quem dera nós, né? Réis mortais. No capítulo 8, irmãos, diz assim: eu vou dar sequência no estudo. O estudo está interessante, está fluindo bem, ok? Então vamos lendo aí pelo menos mais esse capítulo aqui. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua, que não andam segundo a carne, mas, olha só, segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Yeshua me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Adonai, enviando seu próprio filho, em semelhança na carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O justo vive pela fé, pela emuná, pelo Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E aqui eu vou fazer um adendo, vou tentar simplificar isso aqui para que os irmãos entendam como isso aqui é rotineiro, é cotidiano, está em tudo. Porque os que são segundo a carne, quer dizer, aqueles que vivem para o mundo, têm a mente nas coisas da carne, quer dizer, têm a mente voltada para as coisas do mundo. Por exemplo, vou batalhar para me ter um carrão, uma casona, uma mansão, um salário gigantesco, vou viajar, vou pegar todas as mulheres, ou vou pegar todos os homens, sou livre. Você está vivendo para a sua carne, você está vivendo para o mundo.
você vai conquistar apenas coisas do mundo. E quando o seu fim chegar, você não vai ter pontos para as coisas espirituais, porque você só buscou as coisas da carne, são as coisas materiais. Porém, mas os que são segundo o Espírito, né, o que tem a mente voltada para as coisas do Espírito, eles viverão e terão a possibilidade de obter ali a salvação, que é algo espiritual, tá ok? Então, se o irmão está batalhando, tá difícil, a provação tá vindo diariamente, tá difícil, não fraqueje, continue. Viva as coisas do Espírito. Não é fácil, não é fácil. É a coisa mais difícil que qualquer um de nós vai fazer. É viver as coisas espirituais, tá ok? É extremamente impossível e difícil. Só que essa daqui nos dará galardão eterno. E aquele irmão que está buscando apenas as coisas materiais, tome cuidado. Tá? Tome cuidado. Porque o irmão só vai obter isso. E quando chegar ao fim, não vai adiantar mais nada. Não adianta reclamar. Porque a mentalidade carnal é morte. É bem claro, a mentalidade carnal é morte. Para quem vive o mundo, é morte. E essa morte aqui não é carnal, porque a morte carnal ela já nos é imputada desde Adão. Essa morte que está falando aqui, meus irmãos, é espiritual. É o lago do fogo eterno, é o Geena. Tá ok? Falar bem assim para ficar bem claro. Mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Você vai ter suas batalhas, meus irmãos. Mas você vai ter uma vida e você vai ter paz, porque você sabe quem está te acolhendo, quem está te guardando, tá ok? Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus. Olha só, você se torna inimigo do teu Criador. Por mais que você seja um ateu, por mais que você seja um ateu que não acredite nisso, um dia você vai ver isso. Você pode não acreditar agora, mas você vai provar, tá ok? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Isso é muito forte. Mas vós que estáis na carne, mas vós que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, quer dizer, para você obter esse Espírito de Cristo, o que significa isso? Você crê nele. Você ter a fé nele. Que ele veio, ele encarnou, que ele morreu por nós, e você crê que apenas ele é o caminho. Se você não tem o Espírito de Cristo, você é o anticristo, então você não é de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Yeshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Olha que maravilha. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, a gente tem que se negar. A gente tem que negar as nossas luxúrias, os nossos pecados diariamente. A gente tem que negar a nossa carne para que nós alcancemos, assim, o Espírito, as coisas espirituais. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Adonai, esses são filhos de Adonai. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamados, Abba, Pai.
Olha só que interessante, meus irmãos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, todos aqueles que têm Deus no seu coração, na sua vida, são guiados por Ele, diariamente, porque a gente clama para Ele nos guiar, nos fortalecer, nos mostrar os caminhos. Porque não recebestes um espírito de servidão. O Todo-Poderoso, irmãos, ele não acorrenta ninguém. Ele é Deus de libertação. É só olhar a história do povo hebreu. Toda vez que eles foram cativos, Adonai os libertou. Cada vez que eles tentavam subjugar esse povo, Adonai os libertava, os dava a vitória. Ele não te derruba, ele te levanta. Se você está vendo aí um evangelho sendo pregado dentro desses templos satânicos, tanto católico quanto protestante, que as pessoas caem, aquilo não é espírito do Todo-Poderoso, não. Aquilo ali é uma pombagira. Aquilo ali é um tranca-rua, um Zé Pilintra, é um espírito maligno, tá ok? Você está sendo enganado. E você pode ficar com raiva de mim, eu não estou preocupado, não. Eu estou falando a verdade. O problema é seu se você vai acreditar. Não estou aqui para agradar você. Estou aqui para fazer o meu trabalho como um servo de Yeshua, tá ok? Se você vai gostar ou não, o problema é seu, meu irmão. Não gostou, pode sair. Mete o dislike aí, não tem problema, tá ok? Eu não estou aqui para falar de coisas ruins, coisas mundanas aqui. A gente vai falar. Aqui é solo escritura. Falar em latim para ficar bem claro, ok? Para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Porque nós éramos órfãos, nós éramos servos do pecado, nós éramos escravos do pecado, e Deus nos traz para sermos adotados por meio do sangue de Cristo. Então, quer dizer, nós recebemos essa remissão, esse perdão dos pecados. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Adonai. E se filhos, então herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se sofrermos juntos, também seremos glorificados juntos. Então, se a gente batalhar por Cristo, pelo Todo-Poderoso, a gente vai sofrer junto, o mesmo que ele sofreu. Então, nós seremos glorificados. Aleluia. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E não mesmo. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Adonai. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Adonai. Bom dia, meu irmão Imperial News. Shalom, meu irmão. Obrigado pela presença. A live já está quase no finzinho. Aí depois o irmão dá uma olhada aí. É um estudo bem interessante, tá ok? Mas obrigado pela presença. Porque nós sabemos que toda a criação geme em uníssono. E em uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Positivo, positivo. Porque somos salvos em esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Porque a gente só vê caos. No mundo só tem tristeza, dor, choro, guerras. Como que você vai ver essa esperança e se regozijar? Não tem como. Somente no Todo-Poderoso, meus irmãos. Mas, se esperarmos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Compreenderam? Essa é o grande X para aqueles que creem no Todo-Poderoso, em Yeshua, nas suas promessas, na sua proteção, no seu acalento.
Porque se esperarmos o que não vemos, que são as coisas espirituais, as promessas do Pai, então com paciência o aguardamos. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Adonai. E essa parte agora, meus irmãos, é bem complicado para entender, tá ok? Eu vou tentar explicar da melhor maneira. Então, o irmão que está vendo aí a live, ou aqueles que verão, preste muita atenção, porque esse é um assunto que até hoje confunde muitos irmãos, principalmente aqueles que seguem ali o calvinismo, tá ok? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Aqui não está falando, irmãos, das pessoas predestinadas para a salvação final. Está falando dos predestinados que tinham a imagem do Messias, por exemplo, Adão. Ok? Era para ser a mesma pessoa, com o mesmo espírito, porém o pecado entrou nele. Vou ler de novo. Para quem ele conheceu antes, porque ele é o Pai, ele conhece tudo e todos. Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então muitos falam aí de Adão, de Enoque, de Elias, de Moisés, tá ok? Esses ele predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Porém, não conseguiram na sua totalidade, tá ok? Para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. E além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que são justamente esses que eu acabei de citar. Tá ok, meus irmãos? O que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Adonai? E Deus é Deus quem os justifica. Assim seja, meu irmão. Exatamente. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É o único que intercede por nós, meus irmãos. Vamos fazer mais um adendo aqui. Vamos lá, irmãos católicos aí. Eu preferiria que vocês não fossem mais católicos, tivessem saído dessa denominação, desse engano, mas enfim. Que fique bem claro para os irmãos, principalmente para os irmãos católicos. Quem intercede por nós é apenas um. É o Messias, é Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach. Não é Maria, meus irmãos. Pare de ser enganado. Vai ler a Bíblia. Na Bíblia você não vai ver um versículo sequer que fala que Maria intercede por nós. Eu desafio qualquer um aí a me mostrar. Que se você conseguir, eu venho, eu abro uma live, eu abro um estudo, e a primeira coisa que eu faço é me retratar. Porque eu desconheço totalmente.
O único que intercede por nós é Yeshua HaMashiach, né? Que todos conhecem como Jesus Cristo. Ok? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, meus irmãos, não deixe que nada desse mundo vos abata. Não deixe que nada desse mundo vos afaste do amor para com Deus. Persevere, fortaleça-se espiritualmente, principalmente espiritualmente, para que você também consiga alcançar essa força espiritual, essa força mental. Porque sem ela, meu irmão, você vai sofrer muito. Ok? Mas em todas as coisas somos mais do que vitoriosos. Aleluia. Por meio daquele que nos amou. E ele nos ama ainda. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Yeshua HaMashiach, nosso Salvador. Assim seja, aleluia. Então, meu irmão, vamos tentar aí nos fortalecer a cada dia, ok? Vamos tentar aí buscar ao Pai diariamente, porque somente assim a gente vai conseguir alcançar as nossas vitórias, a gente vai conseguir nos fortalecer nas batalhas que estão por vir, tá ok? E principalmente, só assim a gente vai conseguir alcançar a nossa salvação, tá ok? Agradeço a todos aí presentes. Vamos parar a live por aqui. Paramos no capítulo 8. Na quinta-feira ou sexta, talvez, teremos a continuação do estudo de Samuel, tá ok? Peço apenas que os irmãos compartilhem aí o estudo, ajuda a divulgar o canal. Tem caído muito a relevância do canal, as pessoas se afastaram um pouco, as pessoas não gostam de ouvir aí, né, as verdades, elas gostam de ser massageadas, né, no seu ego, e aqui a gente não faz isso, ok? A gente só prega a palavra da melhor maneira. E o que eu prego aqui é o que eu falo em casa. Então, eu não minto, eu não engano ninguém. E eu tento viver ela. Eu não sou santo. Eu sou o pior dos pecadores, tá ok? Aquele refúgio mesmo que é jogado lá na horta. Mas eu tento ser o melhor possível a cada dia, tá ok? Então, irmão, compartilha esse vídeo. Ajuda a divulgar aí. Não apenas no canal. O canal é consequência, porque o estudo está no canal. Mas ajude a divulgar principalmente e primeiramente a palavra, ok? Porque tem muito irmão necessitando aí de um conforto espiritual no meio de tanto engano que a gente está vendo aí, tanto do católico quanto do protestante, quanto dessas seitas malignas que estão aí diariamente deturpando aí as pessoas, ok? Um abraço a todos, obrigado pela presença. Se o irmão quiser deixar alguma dúvida, só deixar no comentário depois que renderizar a live, que eu estarei respondendo. Um abraço a todos, tenham todos uma excelente semana, uma excelente terça-feira, seja produtiva e abençoada para todos os irmãos, ok? Um abraço e até o próximo estudo.